Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Rogério Húngaro e está começando mais um Húngaro Sincero. E, como já é de costume de toda semana, está começando mais um dos nossos momentos de fé. E o tema de hoje é, já que a gente está no mês de junho, né, o mês do orgulho LGBTQIAP+, vamos falar um pouco sobre a homossexualidade cristã, ou como ser homossexual e ser cristão ao mesmo tempo. Porque julgamento, tem um monte de Deus lá julgando a gente, tá? Então roda a vinheta. Às vezes as pessoas devem se perguntar, né, que vem aqui no meu canal, missa de cura e libertação, depois culto, depois almoço da igreja metodista, e deve se perguntar de que igreja eu sou, né, gente? Eu sou católico, apostólico romano, tá aqui ó, explícito, e eu frequento a metodista aqui porque é perto da minha casa e porque eu tenho uma amizade muito grande e amo meus amigos de lá. Eu não costumo falar assim que eu não vou por placa, né? Eu sou de Jesus, eu falo. Independente das placas de igreja, eu amo todo mundo. Apesar de algumas lideranças da igreja falar muito mal de nós, homossexuais, mas pode tirar o cavalo da chuva que eu vou continuar indo na igreja, sim. Eu já fui seminarista, eu já estudei da igreja católica, né? E não é nenhum leigo que vos fala aqui. Então, eu estudei e eu tô falando porque eu estudei, não é qualquer coisa que vem aqui pra falar um monte de asneira, não é verdade? Semana passada, o Desnecessário do André Valadão falou algumas palavras em um culto da Igreja Lagoinha, lá nos Estados Unidos, que não andou repercutindo muito bem aí nas redes sociais, não. Trocando em miúdos o que ele quis dizer que é para odiar os homossexuais e odiar a prática homossexual, que é para condenar, não é para deixar de entrar dentro de casa e por aí vai. Que é para afastar até dos filhos. Ai, meu Deus. Como se ele fosse o próprio Deus, eu já disse aqui, né? E já que ele condena o mês do orgulho LGBTQIAP+, nada melhor do que falarmos sobre esse tema essa semana, né? Pra comemorar, ó, a minha camiseta, a minha blusa, sobre o mês do orgulho LGBTQIAP+. Vamos falar como nós, homossexuais, somos vistos perante a Bíblia, perante a Palavra de Deus, perante a Palavra de Jesus, que para nós hoje é o que importa. Para começar, vamos entender o que significa a palavra homossexual. É uma palavra inglesa que deriva de duas palavrinhas, uma grega e outra latim. Homo vem do grego, que significa mesmos, e sexus, do latim, sexual. Pessoas que se relacionam com outras pessoas do mesmo sexo. Pesquisando um pouco aqui para falar para vocês hoje sobre esse tema, eu percebi uma coisa, o tal do Moisés não gostava mesmo das gays, hein? Gente, mas naquela época também elas eram terríveis, né? Não podia ver uma carne nova que ela bater na porta da casa das pessoas para violentá-las. Não era nem por prazer, era por violência mesmo. E isso não é aceitável em lugar nenhum. Então, eu separei algumas palavras aqui que, deixando bem claro, são do Antigo Testamento, que deu ao Novo o seu lugar, para quem conhece a palavra, né? Levítico 22. Aliás, Levítico 18, versículo 22, que tem a autoria do tal do Moisés. Não se deite um homem com o outro. E depois, Levítico 20, versículo 13.
Quando também um homem se deita com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Ele não gostava mesmo. No primeiro versículo, que foi o 18, 22, a menção da homossexualidade ocorre num contexto de moralidade grosseira. Porque se você for ler o que vem antes e o que vem depois, e comparar pessoas como eu, como o Rafa, como pessoas decentes, homossexuais, isso não tem nada a ver com o contexto que a gente vive hoje, né? O versículo anterior a esse proíbe o sacrifício de crianças. E o posterior a ele, a zoofilia. Ou seja, é em um contexto totalmente diferente do que as pessoas hoje em dia, que não sabem nem, como eu disse, não sabem interpretação de texto. Isso é muito importante. Gente, uma dica para vocês: quando vocês forem pegar a Bíblia, independente de qual tradução de qual editora pega um dicionário, pega um dicionário, meu dicionário sempre fica aqui. Pega um dicionário e vai pesquisar as palavras. E outra coisa, se não tiver um dicionário, vai no Google, pesquisa as palavras, porque as palavras da Bíblia são muito difíceis. São termos muito difíceis para o dia de hoje, assim, né? E além disso, ambas as passagens sobre homossexualidade masculina é chamada de abominação, né? Que significa objeto de repulsa. E o que temos a ver com isso hoje em dia? Nós estamos pagando por algo de ruim que aconteceu muito tempo lá atrás. E a abominação é a condenação mais forte do Antigo Testamento, por violação de uma natureza religiosa. Naquela época eles estavam violando a natureza religiosa. Faziam isso, faziam a prática homossexual naquela época era para violentar. Se você ver bem o contexto, eles violentavam os homens. E tem outras passagens da Bíblia aqui que citam também a homossexualidade, que essas mostram o quão grosseiras eram as práticas daquela época. Em Gênesis 19, que também Gênesis tem autoria de Moisés, do 4 ao 8. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos. Sim, todo o povo, de todos os lados, chamaram por Ló e lhes disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em sua casa? Trazê-os para fora a nós, para que nós abusemos deles. Olha só, gente. O abuso já vem desde aquela época de mais de 3.000 anos atrás. Mas quase 3.000 anos atrás. Então o abuso não é de agora. E isso daqui sim são práticas condenáveis. Pode ser com homem, com mulher, principalmente com criança, com animais, né? E também tem em Juízes 19, do 22 a 24, que foi escrito, Juízes, para quem não sabe, foi escrito por Samuel. Gente, é muito parecido as passagens. Olha só. Enquanto eles se alegraram, eis que os homens daquela cidade, filhos de Belial, cercaram a casa, batendo na porta, e falaram ao velho, dizendo: trazei-o para fora, homem que entrou na sua casa, para que abusamos dele. Vocês pensam que hoje em dia não tem isso? Eu já passei por situações semelhantes a isso aqui. De pessoas que eu esteja andando na rua, não agora, muito tempo atrás. Há mais de quase 20 anos atrás, de eu andando na rua e as pessoas pararem de carro e querer que eu entrasse nos carros na marra para fazer coisas que eram tipo um estupro, né? Mas eu, corria, graças a Deus eu nunca cheguei a ser abusado, graças a Deus. Apesar do significado claro dessas passagens, uma argumentação
revisionista argumenta que o pecado descrito aqui não é da homossexualidade e sim da inhospitalidade. Pessoas rudes, ásperos, cruéis. É o que eu falei, são os abusos. Outras referências aos pecados de Sodoma frequentemente mencionam o pecado da homossexualidade. Judas 7 castiga os sodomitas que se entreguem à moralidade sexual. Tem muitas outras coisas que na época eram imoralidade, né? Como, por exemplo, fazer sexo com animais, sexo com as próprias filhas. Na história da igreja, se vocês lessem a história da igreja, os primeiros papas tinham filhos até com suas filhas. Não era fácil, não. Em 2 Pedro 2, versículo 7, se refere a Gênesis 19 como a expressão lasciva. É um termo forte e descreve libertinagem. Não está falando nada de amor aqui, está falando de libertinagem. Em Deuteronômio, que também foi escrito por Moisés, também faz uma relação a esse assunto. A mulher não deve usar nada que pertence ao homem, nem o homem deve vestir uma roupa de mulher, pois quem faz essas coisas é uma abominação. Tudo isso, óbvio, né, que é no Antigo Testamento, mas agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Mas eu citei essas palavras porque são palavras usadas pela maioria dos cristãos. Mas e o que verdadeiramente nos importa? Que nós somos cristãos. Cristão vem de quê? Seguidores de Cristo, de Jesus Cristo, que é do Novo Testamento. Mas o que importa para nós não é Jesus agora? E o que ele pensou sobre isso? O que tem de relatos dele falando sobre a homossexualidade? Um estudo fala que, se Jesus não mencionou esse assunto, este não pode ser parte de seus ensinamentos. Então ele mesmo não falou nada sobre a homossexualidade. Muitas das igrejas pregam que os homossexuais têm alguma coisa, um propósito lá com Deus, que nós, homossexuais, temos que manter a castidade para não viver em pecado. Eu também não acredito nisso. Se a maneira como se estimula uma discussão pública sobre a moralidade de outras pessoas, você que levantou a questão deve ser quem realmente está perdido. Essa é uma outra questão sobre o assunto. Se você fica questionando muito sobre a sexualidade dos outros, será que não é a própria pessoa que está perdida? Sem saber como fazer, como agir? Talvez ela mesma seja homossexual e está lá dentro do armário, como fala, por causa dos pais, por causa da religião que foi criada. Não é verdade? Outra desse estudo para condenar a homossexualidade, você deve citar partes da Bíblia que você mesmo não obedece. Qualquer um que obedece todo o Levítico estaria agora na prisão. Tem coisas que ficou lá no Antigo Testamento que agora não pode nada, que é lei, que você nem pode obedecer. E quando Jesus proibiu seus seguidores de julgar as pessoas, ele está incluindo todos os cristãos. Tanto que em Mateus 7, agora eu lembrei da graça, Mateus versículo 7. Eu não vou pagar a dívida de um homem, porque se um homem proferiu uma dívida, ele se responsabilizar-de-íades pela própria dívida que ele mesmo fizeste, porque eu não sou babaca para pagar dívida de outrem. Mateus versículo 7. Mateus 7, versículo 12, diz o seguinte. Jesus, né? Não julgueis e não serei julgado. Diz taxativamente Jesus.
pois vós sereis julgado como o mesmo julgamento que julgardes, e sereis medido com a mesma medida que medirdes. E aí? O que importa para nós cristãos não é seguir Jesus, ele tá mandando não julgar. E o que tem esses pastores aí que ficam abrindo uma bocona reganhada deles para poder falar coisas que não deve? No vídeo anterior dos bafos da semana, sobre aquele pastor Hermes que falou que o André Valadão, o Silas Malafaia são enviados do demônio. As coisas que eles falam não vêm deles, vêm do demônio. Porque é o seguinte, gente, se você não sabe como que é a cabeça de uma pessoa homossexual, primeiro, ninguém tem que aceitar nada da gente. Nós temos que nos aceitar. E na nossa cabeça isso fica martelando, martelando, martelando. Por isso que muitos jovens se matam, muitos jovens entram em depressão por conta disso. Porque para nós é uma carga muito grande pra gente contar pros nossos pais. Hoje em dia, com o avanço tecnológico das mídias sociais e tal e coisa, é muito mais fácil. Mas na época que eu me assumi, nem celular tinha. Foi cara a cara, sim. E para nós é um conflito muito grande, porque a primeira coisa que as pessoas pensam da nossa família quando a gente vai se assumir é que a gente vai se vestir de mulher. Nem todos são iguais. Tem aqueles que são travestis, transgêneros, mas quando a gente se identifica só como homossexual, a gente é apenas um homem, muitas vezes delicado, que gosta de outro homem. Tá? Então, para nós nos assumirmos, já é muito complicado. Então, as pessoas não têm que aceitar a gente de maneira nenhuma. As pessoas têm que respeitar. Outra questão, entra muito em conflito a questão religiosa, porque você é criado no meio de uma sociedade cristã, machista, e onde numa igreja católica fala que você é proibido, aí você vê na igreja católica as pessoas indo mentindo, ficando com os outros escondidos, até próprios padres, você vê aí escândalos de padres por aí, e na igreja evangélica as pessoas se sentem na obrigação de casar com outra mulher, de procriar e ter filhos. Eu conheço vários que me mandam mensagem até hoje, querendo fazer coisas, porque eles são casados e têm filhos. É complicado. E por isso que muitos vão para o outro lado. Porque eles querem se sentir acolhidos, eles querem se sentir abraçados. Se a igreja não faz isso, eles vão para outras religiões. Na maioria das vezes de matriz africana, como Umbanda, Candomblé. Lá eles são aceitos, lá é realizada cerimônia de casamento. Lá eles são abraçados, lá eles são acolhidos. E ninguém chama pra ir não, vão porque querem. Muitas pessoas vão. Eu mesmo já frequentei não. Eu tinha amigos que frequentavam e eu ia junto. Mas não era Umbanda não, era Candomblé. E realmente lá a gente se sente muito em casa, assim. Só que não é como eu fui criado, entendeu? Eu fui criado na religião católica, minha mãe, meus avós, meu pai sempre foi de religião católica. E eu fui criado na igreja católica e eu ia assim, mas não era pra mim. Então, e eu tenho mesmo ter ido pro seminário, ter saído do seminário, eu nunca nunca neguei a minha sexualidade, ao contrário dos outros, que os outros pensam, porque tem muita gente que vai pra lá pra se esconder. Eu fui pra estudar, unicamente. Não fui pra me esconder, tanto que eu não me escondi em nenhum momento. Tanto que aqui minha cidade inteira sabia da minha sexualidade. Então, eu tive o privilégio de ter uma cabeça mais firme, de eu impor. Uma vez minha mãe falou assim, eu não aceito. Eu falei, você não tem que aceitar nada, querida. Você tem que só me respeitar. Eu já demorou pra me aceitar. A gente fica tentando ficar com mulher, tentando ficar com... E por aí a cabeça da gente vira um nó. Então, quando eu decidi contar, falei pra minha mãe primeiro,
do que para todo mundo. E aí foi. Aí para chegar em pleno 2023, ter esses enviados do lapeta, como diz o outro, para ficar falando essas coisas. Aí você imagina a pessoa que tá com a cabeça fraca, que tá deprimida, essas que não saem de dentro do quarto, escuta o pastor desse falar, aí o pai vai lá e essa pessoa se matar não custa. E você sabe, né? Se você for responsável por uma pessoa tirar a vida, cai sobre você o pecado. Aí a pessoa já tá fraca na fé, os pais estão fracos, os pais põem pra fora de casa. Ai, você não é certo, você tem que ir pra fora. Uma palavra que um líder religioso fala tem um peso 10 vezes maior do que pessoas leigas, pessoas que são ouvintes. É igual um político. A palavra de um político tem um peso 10.000 vezes maior do que uma pessoa que não é. Você pode ir nas redes sociais e falar 1.000.000 de vezes a mesma coisa. Se for um líder religioso e um político que for lá falar, tem um peso muito maior. E essas coisas deveriam parar, né? Ao invés de excluir, tem que acolher. Porque Jesus não pediu para excluir ninguém, não. Jesus acolheu todos que por ele passou. Das mais variedades de espécies de pecadores possíveis. Isso que acho que nem tudo foi registrado na Bíblia, né? Porque eu falo assim que Jesus não teve outro igual. Né? Então é isso. Olha, gente, não é nenhum recado, é mais um conselho que eu dou pra vocês. Não se afastem da igreja, não se afastem de Deus por causa da opinião dos outros. Deixa as pessoas olharem torto. Você acha que eu e o Rafa, a gente não ganha olhares tortos? Deixe as pessoas olharem. Faça a sua parte, é você e Deus. Você não tá cometendo pecado de violentar ninguém. Se você tá com outra pessoa casada, você tá por amor. E se você tem seus princípios cristãos, mesmo estando casado com outro homem, isso é que é muito importante. O importante é aqui, ó. Nosso coração. E é sempre por ele e para ele que a gente vive. Tá bom? Sejam exemplos de gays. Sejam exemplos de lésbicas. Sejam exemplos, comunidade LGBTQIAP+. Não façam escândalos, não abominem o nome de Jesus e o nome de qualquer outra coisa que você acredita. Porque ao invés de você estar ajudando, você está atrapalhando, colocando o nome na lama. Por isso que existem muitos preconceituosos ainda hoje em dia. Por causa de todos pagam. Foi o que o pastor Hermes falou sobre o André Valadão. Por causa da fala dele, um monte de pastor vão pagar coisas que eles não pensam como o André Valadão. Não é verdade? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se vocês não entenderam, deixe seus comentários aqui, que eu entro em contato e tento explicar tintim por tintim, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu já falei que toda semana eu vou estar aqui pro meu momento de fé. E sejam felizes e sejam, mais uma vez eu vou falar, sejam exemplos de seres humanos. Acolham, ajudem, não ignorem. Às vezes você não precisa falar nada. Um abraço vai salvar. Um abraço vai curar uma pessoa que está ferida. O seu abraço pode curar e pode salvar muitas vidas. Principalmente no nosso meio, assim, que tem muitas pessoas carentes disso, porque seus pais o excluíram, porque sua família o excluiu. Mas você pode incluir, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.